Boa tarde, bem-vindos ao primeiro videocast Agricultura Agora, conversas sobre sustentabilidade e inovação. Estes videocasts realizam-se no âmbito do Prémio Nacional de Agricultura, uma iniciativa do BPI e da Cofina, com o patrocínio do Ministério da Agricultura e Alimentação e o apoio também da PricewaterhouseCoopers. O Prémio Nacional de Agricultura conta já com 12 anos de história, sendo um prémio que visa dar destaque, voz e visibilidade à agricultura e ao que de melhor se faz em Portugal. Aproveito desde já para informar, relembrar que as candidaturas estão abertas e decorrem até 31 de outubro. Poderá saber todas as informações necessárias para concorrer em premioagricultura.pt. Nesta 12ª edição vamos dar continuidade ao ciclo de videocasts iniciado na edição passada, e iremos conversar com especialistas da área da agricultura numa vertente mais direcionada precisamente para as áreas da sustentabilidade e da inovação, eixos essenciais para uma agricultura de futuro. Hoje, e para dar início a este ciclo, contamos com a presença de Pedro Reis, é o presidente da Associação Portuguesa de Economia Agrária. Muito bem-vindo e obrigado. Começo-lhe por lhe perguntar, quando falamos de inovação e em termos de sustentabilidade na agricultura, podemos assumir que a agricultura começa na investigação, ou seja, que o início é a preparação de tudo aquilo que vai ser alvo da cultura agrícola? Muito boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi formulado. Portanto, é um prazer e uma honra estar aqui associado a esta iniciativa. Eu diria que sim, quando falamos da agricultura, da agronomia moderna, está tudo no início associado à investigação, ao conhecimento científico. Portanto, esta é a base, não é o único fator para a inovação, mas é a base. E permita só aqui alguma nota que às vezes apanharmos as questões, os contextos históricos que são importantes para nós percebermos em que ponto estamos e para nos ajudar o caminho que é para fazer, que a agronomia moderna surgiu em meados do século XIX, no período oitocentista, e foi aí que em força apareceu o conhecimento científico a dar suporte à agricultura e que nos permitiu libertar da fome e, sobretudo, um aspecto muito importante, permitiu libertar os seres humanos para outras atividades. Houve sempre essa relação. Portanto, há essa relação da investigação, do conhecimento com a exatamente, cultura. Exatamente. Portanto, quando falamos de agronomia, quando falamos da agricultura, falamos sempre desta relação muito forte que existe entre o desenvolvimento científico e entre o desenvolvimento da agricultura. E quais são precisamente esses desafios? Há desafios na investigação, há desafios para o acompanhamento, quer aos agricultores, quer às novas técnicas. Como é que isso se consubstancia hoje em dia? Ou seja, como é que a investigação entra cada vez mais neste ciclo da agricultura? Portanto, algo muito interessante é que deste estudo até aqui assim que realizei, portanto, em 2013, é que, de facto, o setor agrícola é muito semelhante, quando falamos da inovação, a outros setores da atividade económica. E à semelhança de outros setores da atividade económica, o conhecimento científico entra, podemos dizer, sobretudo, de duas formas. De uma forma incorporado, por exemplo, das tecnologias, quando se compra uma máquina, tem muito conhecimento científico. Quando nós agarramos aqui assim neste equipamento, no telemóvel, tem aqui centenas de patentes, tem aqui muito conhecimento científico, entra por aí, e entra também na aprendizagem que se vai fazendo, e constantemente está a haver mudanças na agricultura. Portanto, a agricultura, tal como os outros setores, pese embora tenha a particularidade que está dependente dos processos biológicos, enfim, e isso condiciona muitas coisas, a velocidade em que nós queremos promover as alterações. Há alterações que é difícil fazê-las, não é? Mas e como é que têm corrido essas alterações e essas implementações? Tem sido com uma cadência cada vez mais constante e com uma progressão normal? Tem havido altos e baixos? Como é que essa interação tem existido? Esta interação houve uma altura, por um lado, tem seguido padrões similares ao que sucedeu na sociedade, em termos globais. Por exemplo, houve um período muito forte de investimento, de um salto, chamamos em termos de taxas. Quando falamos deste crescimento, há uma questão que é, enfim, as taxas de crescimento. Outra questão é depois o impacto que temos, não é? Que não é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, no período após a Segunda Guerra Mundial, houve ali assim um período áureo de crescimento de toda a economia a nível mundial, a partir ali dos anos 50 até à crise petrolífera de 70, do início dos anos 70, e na agricultura também houve aí um salto. Houve aí até uma
designado uma segunda revolução da agricultura, o tal modelo químico-mecânico, das máquinas, do uso dos produtos fitofarmacêuticos, dos fertilizantes químicos, da utilização de sementes melhoradas com grande potencial genético. Foi aquele período da designada Revolução Verde, e houve aí um grande salto em termos relativos. Mas essa evolução tem sido acompanhada desde sempre, não é? Por exemplo, quando chegámos ao final do século XX, começou a ser incorporado as preocupações com a sustentabilidade, não é? Enfim, que não foi só na agricultura, mas foi muito forte na agricultura, ali a partir do início dos anos 90. Na sociedade toda, claro. Exatamente, toda a sociedade e a agricultura também. Portanto, a agricultura tem acompanhado... E em que é que isso mudou? Essa preocupação com a sustentabilidade, quando entra na agricultura, o que é que traz para a investigação? O que é que traz para a cultura? Traz os desafios à investigação, não é? Os desafios, como é que nós conseguimos aumentar a produtividade na agricultura. Porquê? Porque a agricultura e a produção de alimentos traz uma forma diferente de fazer agricultura? Traz uma forma diferente também de fazer agricultura, uma forma diferente de olhar para a agricultura. Nós podemos dizer que quando surgiu a agronomia moderna, no período oitocentista, os recursos naturais, o solo era considerado quase como indestrutível. Até grandes mestres da agronomia. Era ilimitado, não é? Era ilimitado e indestrutível, não é? E que era necessário nós aguilhoarmos a natureza. E era um período onde era necessário aumentarmos muito a produção de bens alimentares. É preciso referir que, por exemplo, a nível mundial, portanto, aqui olhando para valores globais, nos anos 60% da população passava fome. Enfim, ainda hoje andamos ali nos 17%, 18%. Infelizmente não estamos a conseguir reduzir essa percentagem, mas depois é ali no período quando começamos a olhar para a sustentabilidade em termos mundiais e começa a haver uma grande alteração da forma de olhar e uma grande também preocupação com a questão da conservação dos recursos naturais e os desafios que se vão colocando logo à investigação. Como é que nós conseguimos utilizar os inputs de forma mais eficiente? Os inputs, estamos a falar, por exemplo, dos adubos, os produtos fitofarmacêuticos, como é que os conseguimos utilizar de forma mais eficiente, de forma a reduzir o impacto no ambiente, não é? Como é que nós começamos a utilizar o funcionamento da própria natureza, não é? Quando utilizamos, por exemplo, insetos auxiliares para combater pragas, e portanto isso foi incorporado na investigação, portanto começou a trabalhar muito com um acento tónico muito grande em termos das preocupações ambientais, mas isso também começou a surgir também em termos dos próprios agricultores, por exemplo, nos primórdios. E foi mais complicado a entrada da investigação nesta equação ou o decurso normal agora da aplicação dessas tecnologias, ou seja, tem havido cada vez mais progressão, pronto, que é um bocadinho aquilo que em termos de tecnologia, temos assistido obviamente à entrada da tecnologia em força, não é, de décadas esta parte, essa tecnologia, essa aposta continua? Essa aposta continua, da tecnologia forte. E uma coisa aliada à sustentabilidade, claro. Aliada à sustentabilidade, aliado ao aumento da produtividade, porque também temos que, enfim, que aumentar a produção, temos que aumentar a produtividade, por exemplo, do fator trabalho. Quando nós falamos que tem que haver, quando temos do desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável, mas que seja justo para os agricultores, isso significa que os agricultores têm que ter também uma progressão do rendimento. Quando olhamos para os outros setores da atividade económica, havendo o crescimento económico, havendo uma progressão dos rendimentos, isso também tem que suceder na agricultura, não é? E, portanto, há também aqui, assim, uma preocupação em termos do aumento da produtividade do trabalho. Deixa-me perguntar-lhe... Diga, termine. Que é a questão muito importante e às vezes das tecnologias que nós vemos mais fascinantes, associadas, por exemplo, à agricultura de precisão, que é de nós aumentarmos ao máximo a eficiência do uso dos recursos. Isto é, para obter a mesma quantidade de produto, nós utilizarmos menos inputs, utilizarmos menos produtos fitofarmacêuticos, utilizarmos menos adubos para a mesma quantidade de produto. Era precisamente isso que eu lhe ia perguntar, era que exemplos de tecnologias mais recentes é que poderíamos ter para ilustrar esse seu pensamento e a maneira como expôs a realidade atual? Temos muito, por exemplo, esse caso, quando falamos, por exemplo, da agricultura de precisão, entre que se procura, por exemplo, aplicar os produtos fitofarmacêuticos, aplicar os adubos de uma forma mais precisa no tempo e no espaço. Um exemplo assim muito simples para a generalidade do cidadão: antes eu tinha uma parcela de terreno, aplicava mais ou menos a mesma quantidade de adubo, da mesma forma igual, para a mesma parcela de terreno, não é? Hoje nós já temos tecnologia que já nos permite estimar qual é a produtividade por cada, digamos assim,
cada pequeno pedaço dessa Uhum. parcela de terreno, ter a estimativa de quais são os nutrientes disponíveis para as plantas que existentes ali no solo, e eu já consigo aplicar de uma forma diferencial, por exemplo, no espaço, esse adubo. E isso, portanto, permite-me duas coisas que são extraordinárias, que é, ao mesmo tempo, eu permito reduzir a aplicação de adubo. Essa redução de aplicação de adubo tem aqui um duplo efeito. Por um lado, reduz o custo para os próprios Uhum. agricultores, Claro, tem e benefícios por a outro todos os lado tem campos. os benefícios ambientais. Por exemplo, esse é o exemplo. Outros exemplos é, por exemplo, toda a tecnologia que estamos a utilizar, ligado, por exemplo, à utilização de insetos auxiliares, de utilização de plantas para ajudar a combater pragas nas várias culturas, e E, isso tem havido uma evolução extraordinária. e representa a poupança para os agricultores também, porque é a forma como é feita mais conscienciosa, mas também mais de gestão mais fina, não é? Em termos dos recursos e das matérias-primas que têm que ser usadas. Mas, além destes benefícios, existem também algumas dificuldades, porque eu imagino que este processo, talvez o exemplo que tenha dado seja não menos, não tão feliz para este ponto que eu quero levantar, mas há situações em que haverá dificuldades por parte dos agricultores em implementarem certos elementos de investigação, certo? Certo, há dificuldades, se bem que a investigação e as coisas não passam de uma forma linear, e, portanto, vai passando esse conhecimento para os técnicos, para agricultores diferenciados, não é? Depois vai-se difundindo através dos agricultores, vai surgindo um fator que é agora extremamente interessante, que são empresas a prestar os serviços na agricultura, e que eles próprios é que incorporaram o conhecimento, e depois, através da sua prestação de serviços, vai entrando na agricultura. Portanto, estamos a viver, à semelhança de outros setores de atividade, uma situação complexa, mas desafiante, mas muito interessante. E eu gostava de aproveitar, até antes que termine a entrevista, para deixar aqui assim uma nota muito positiva quando se olha para o setor da agricultura. Bom, e há alguns indicadores que é como alguns setores até começam a olhar para a agricultura que antes não olhavam, não é? E eu quero deixar aqui uma palavra de esperança. Temos aqui assim um potencial muito grande, temos um potencial muito grande para os jovens, seja em termos para os jovens que vão tirar os cursos de agronomia, cursos, enfim, similares, para os jovens que queiram investir em empresas para prestar serviços na agricultura. Temos aqui assim um potencial, muito interessante, e de facto estamos numa evolução onde estamos aqui a conseguir conjugar, apesar de todos os desafios, conjugar aqui o conhecimento científico para o aumento da produtividade, para uma produção mais ecológica, para uma resposta mais no sentido dos consumidores e da exigência de todos nós, não é? Falou nos jovens e obviamente que aqui também está em causa a formação. É isso. Tem havido uma aposta maior na formação, e um bocadinho ao encontro do que dizia, uma aposta maior na formação a vários níveis, e tem havido apetência por essa oferta na formação, ou seja, vemos mais jovens a voltarem à agricultura, ou não, porque houve uma altura em que de facto os mais jovens não ligavam à terra, estavam afastados da terra. Vemos aí uma inversão ou ainda não, ainda é muito cedo? Eu diria unir, e passo aqui sem explicar. Por um lado, temos alguns jovens a entrar na atividade agrícola, o que isso é muito bom. Estão a entrar a um nível inferior àquele que seria desejável, portanto a instalação de jovens agricultores ainda está a um nível relativamente baixo àquilo que é desejável. Os alunos, a entradas para a agronomia, não está a haver tanto a potência desejável. Acho que seria interessante, porque é um curso, isso permitem aqui assim, eu sou engenheiro agrónomo e portanto é uma grande alegria, é um curso que eu adorei tirar, é um curso extremamente fascinante, porque é muito eclético, portanto lidamos Mas há com várias pessoas nos cursos matérias. de agronomia, Há a pessoas questão no não é curso de tanto essa, é agronomia, depois o trabalho efetivo, não é? É depois a vida profissional futura. é a vida profissional, à procura desses técnicos, e tanto na E há agricultura como retorno, na ou parte, seja, em termos de retorno florestal. económico, já há aqui uma mudança ou não? Eu diria que sim. Enfim, é também, como noutros setores da atividade económica, é uma atividade económica que não é fácil, que é uma atividade económica arriscada, que é uma ati- Condicionantes externos também, não é? Exatamente, exatamente. Está-se muito dependente da natureza, enfim, as notícias como vocês vão dando, percebem-se da dificuldade e dos eventos extremos que cada vez são mais frequentes e mais severos. Mas temos alguns casos muito interessantes, enfim, de agricultores com sucesso, de jovens com sucesso, a instalarem-se na agricultura, e permite só contar aqui assim
algo que foi transmitido por um empresário até brasileiro recentemente, com quem conversei. Ele dizia que o grande salto, enfim, que o Brasil deu um salto enorme em termos da produção agrícola, não é? Que até era deficitário, agora é um dos grandes players a nível mundial de produção agrícola, e que referiu 2 fatores, e o fator era Embrapa, que é o equivalente ao nosso INIAV, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, onde eu trabalho, e portanto foi do contributo científico, e está aí o tal contributo da ciência para o desenvolvimento da agricultura, e foi também uma mudança da percepção do agricultor. E eu penso que na nossa sociedade já está a mudar, e era algo que também queria aproveitar aqui sim para deixar, é essa imagem, enfim, do agricultor, de quem trabalha na agricultura, de quem trabalha em empresa na prestação de serviços, enfim, da agricultura, que também é fascinante. Temos todo o tipo de agricultores, todo o tipo de jovens a participar, e era também um fascínio e um contributo que pedia também à comunicação social. Portanto, é mostrar, portanto, esse aspecto fascinante do lidar com a natureza, do produzir os bens alimentares, do trabalhar com estas novas tecnologias, os jovens que estão aí nestas novas empresas, e era esta mensagem positiva que gostaria de deixar aqui assim também, aqui nesta nossa conversa. Antes de fecharmos, tenho aqui mais 2 questões para si. Uma delas tem a ver com o período da Covid-19. Foi um período para todos, para toda a sociedade, para todo o mundo, de experienciar algo que era completamente novo e ninguém sabia bem o cálculo e a forma exata como agirmos nesses momentos. Foi uma aprendizagem contínua, coletiva. Como é que se passou na agricultura? Houve aqui um processo, foi importante aprender com o tempo do Covid-19, a escassez de produtos, ou melhor, a escassez de escoamento dos produtos, principalmente, com o retalho fechado. Como é que foi esta experiência? O período inicial foi um período, diria, quase... foi de grande preocupação, inicialmente. Mas houve aqui uma capacidade de resposta extraordinária da agricultura, enfim, aquilo que ouvíamos sempre, que a agricultura não para, e de facto não parou, foi a atividade económica que não parou. Se a agricultura não podia parar, morremos todos, não é? Não podia parar. A distribuição de bens alimentares. Foi possível surgir plataformas tecnológicas que permitiram até os contactos das pessoas para a venda dos produtos. Conseguiu que não faltasse nada na mesa dos portugueses. E é interessante ter falado nessa crise, porque aqui assim depois também neste trabalho que realizei, também abordei aqui a questão da crise, quando foi o período da assistência financeira, e isso são 2 situações onde mostra a capacidade da agricultura resistir aos choques, a tal resiliência, não é? E a importância do conhecimento científico e da tecnologia para aguentar estes choques. A inovação foi importante também. A inovação, porque a inovação não é Dê-me só um exemplo, ter um em que é que a inovação foi essencial? Um novo equipamento. A inovação foi essencial, por exemplo, em plataformas de comercialização de produtos. Por exemplo, surgiram rapidamente, conseguiu-se, ou seja, quando nós naquela altura, período, se nós falássemos certos saltos tecnológicos em termos do digital que daríamos na agricultura e na sociedade em geral, enfim, podemos verificar isso na sociedade em geral, nós quase não acreditaríamos. E a pandemia promoveu e fez, e tivemos uma capacidade de resposta através do digital a grandes dificuldades. No período da assistência técnica, por exemplo, durante os inquéritos, enfim, que realizei, foi interessante também verificar que uma das coisas foi que os inquiridos, que eles disseram a importância da inovação para responderem à crise, para responderem a entrar em novos mercados, para acederem a novos produtores. E foi fácil essa entrada dos agricultores nesse mundo tecnológico, com esse salto obrigatório que de repente nos obrigou a todos a dar um salto triplo, mortal, praticamente? É que nós temos uma grande diversidade de agricultores. Temos que o agricultor mais diferenciado, com uma grande capacidade e com capacidade de trabalhar em projetos de investigação associados com universidades, pessoas extraordinárias, com uma grande capacidade científica e técnica. Até temos um agricultor, a pessoa mais simples, que é um reformado, que tem a sua pequena parcela de terreno, que produz sobretudo... À sua escala também conseguiu... Estes 2 extremos, temos toda esta diversidade. Não é? Portanto, há uns que vão à frente, vão liderando, e portanto com o apoio também das organizações que existem, foi possível responder a todos estes desafios. E é interessante notar é que a agricultura teve capacidade de responder, por exemplo, em 2 momentos críticos. Obrigado, Pedro Reis, por esta explicação, por ter-nos feito aqui este retrato da agricultura
dos nossos dias, uma agricultura que está em constante mudança, que se quer a inovar, preocupada com a sustentabilidade, tecnologicamente diferente. A Covid-19, como agora respondeu e nos disse, também trouxe isso de positivo para a agricultura. Ficam esses ensinamentos. Muito obrigado, Pedro Reis. Ele é o presidente da Associação Portuguesa de Economia Agrária e esteve aqui connosco neste primeiro videocast, que assim termina. Conversas sobre sustentabilidade e inovação. Entretanto, esteja atento ao site do Jornal de Negócios e do Correio da Manhã, onde vamos partilhar toda a informação sobre a iniciativa e onde poderá consultar todos os videocasts. Este é o primeiro, que vão estar disponíveis e também, claro, no site premioagricultura.pt. Relembro que as candidaturas ao Prémio Agricultura estão abertas até ao final do mês de outubro. 31 de outubro é o limite. Por isso, até uma próxima. Muito obrigado.